Depois que nós entendemos o papel da igreja, manifestar a glória de Deus, nós vemos a igreja na sua essência, na sua origem. Jesus ele estabelece um novo tipo de relacionamento, um novo tipo de cultura através de novas pessoas, um novo tipo de gente. Ele estabelece através da igreja o poder do da unidade. Jesus, quando se relaciona, ele traz os discípulos para perto, ele senta à mesa, ele come junto, ele ensina, ele anda com eles. Ele traz para os discípulos não somente um senso de responsabilidade sobre o futuro da igreja, mas também de propriedade. Os discípulos nos ensinam que nós seremos responsáveis, mas também teremos que prestar contas sobre aquilo que Deus vai deixar na nossa mão. E isso só pode ser manifestado, isso só pode ser exercido através do poder da coletividade, através do poder da comunhão. É interessante porque quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que Paulo cita diversas vezes que a igreja é o corpo de Cristo. Não os corpos de Cristo andando pelo mundo, mas o corpo de Cristo. Ou seja, fala de um único corpo que tem muitos membros, muitas funcionalidades, muitas tarefas, mas uma única missão, uma única origem e uma única essência. A igreja sendo o corpo de Cristo, nós entendemos que aquilo que é mais importante, aquilo que é primário, aquilo que deve ser o princípio da igreja é a comunhão, o relacionamento e a vida em comunidade. Se a gente olha para a vida do próprio Jesus, a gente vai ver o seu relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, se relacionando uma relação eterna de amor e comunhão. Paulo Borges Júnior uma vez disse algo muito interessante que mudou uma chave no nosso entendimento. Ele disse que Deus não trabalha com adição, Deus trabalha com multiplicação. Porque se Deus trabalhasse com adição, ele precisaria trabalhar com subtração. E essa não é a matemática de Deus. Quando a gente olha para Adão e para Noé, nós vemos os dois homens que Deus institui para serem aqueles que povoariam a terra. Ele dá o mesmo recado: sejam férteis e multipliquem-se. Povoem a terra e sujeitem a terra. Ou seja, a multiplicação vem antes do povoamento. Quando Jesus ensina e quando Deus trata conosco através da multiplicação, ele não está falando sobre encher e deixar inchada a sua igreja ou a sua comunidade ou aquilo que ele está fazendo através das pessoas. Ele fala de uma multiplicação, ou seja, homens que vão reproduzir aquilo que ele é. Ou seja, quando Deus olha para Noé e fala: Noé, multiplique e depois encha a terra, ele está falando: Noé, aquilo que você é, aquilo que você carrega, você deve reproduzir. E a partir da maneira com que você consegue reproduzir quem você é, muitos de vocês existirão. Ou seja, a multiplicação vem antes do povoamento. Na igreja nós também entendemos dessa maneira e vemos que precisamos trabalhar dessa maneira. Trazendo a igreja para a mesa de volta, trazendo a igreja para o centro do coração de Deus. E somente no centro do coração de Deus nós podemos entender o curral, nós podemos manifestar o curral. Ou seja, voltar para o coração do Pai, ouvir o pastor chamando as ovelhas para o nome, se recolher no seu redil, o rebanho inteiro voltar para o seu aprisco e depois que nós ouvimos o curral de Deus, nós manifestamos a eclésia. Prontos, edificados, consolidados, sendo moldados por aquilo que Deus está falando, nós vamos para fora e nós começamos a manifestar. E manifestamos o poder do da multiplicação. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles não somam e dá 3 deuses ou 3 pessoas ou 3 manifestações. É o Pai vezes o Filho vezes o Espírito Santo. 1 vezes 1 vezes 1, que é igual a 1. A igreja precisa entender que essa não é somente a maneira que Deus trabalha, mas a maneira que a igreja precisa se mover na terra hoje. Eu vou dar um exemplo muito simples de um entendimento que eu tive há algum tempo atrás. E Deus mudou uma chave em tudo aquilo que eu faço hoje. Eu sou casado e eu tenho um filho, Miguel, de 1 ano. E o Miguel, ele é meu filho. Ele tem muito de mim, tem muito da mãe dele, da Larissa. Tem muito dos meus características, das características da Larissa. E quando eu olho para a ordem que Jesus deu, lá em Mateus ele disse assim: deixará o homem pai e mãe, se juntará à sua esposa e se tornarão uma só carne. A primeira coisa que a gente entende, a gente foi ensinado a vida inteira, é que o homem vai se juntar com a mulher e a partir de agora eles são uma só pessoa.
um está grudado no outro e aonde o homem vai, a mulher vai. Não é sobre isso. O que Jesus está falando aqui é que um dia Gabriel deixará o seu pai, se juntará a Larissa, que também deixou o seu pai e sua mãe, e eles se tornarão uma só pessoa. E a manifestação do se tornar uma só pessoa se dá através do filho. Ou seja, o Miguel, o filho que eu e minha esposa geramos, ele é tanto ela quanto eu, agora em uma só carne. E quando a minha família se torna uma só família, e eu se junto, por exemplo, com a família do pastor Tom, que também é uma só família, com a família do pastor Manuel, que também é uma só família, nós se juntamos uma só família até que nós nos tornemos uma só pessoa. É aquilo que a Bíblia vai falar em Efésios quando diz que até que todos alcancemos a unidade da fé e nos tornemos semelhança de Cristo, a estatura do varão perfeito. Ou seja, a nossa pluralidade vai apontar para uma singularidade que vai revelar Jesus. 1 vezes 1 vezes 1 se tornará Jesus uma pessoa muito maior, muito mais poderosa e com alcance não somente missional, mas com alcance de poder, de revelação e de glória, muito maior do que as nossas famílias e as nossas igrejas. Então nós precisamos entender que na matemática de Deus não existe adição nem existe subtração, porque na pessoa de Jesus ele veio nos ensinar a multiplicação. Multiplicar tudo aquilo que nós recebemos dele, multiplicar tudo aquilo que nós entendemos dele, multiplicar tudo aquilo que nós estamos nos tornando nele. É interessante que uma das últimas orações de Jesus, conhecida como oração sacerdotal, em João capítulo 17, ele ora e ele faz um apelo. Eu peço para que vocês sejam um, assim como eu e o Pai somos um. Eu peço para que vocês tenham um senso de unidade, um senso de companheirismo, um senso de comunidade, assim como o Pai e o Filho andam em companheirismo, comunidade, união, harmonia e amor. Jesus instaura na Terra um novo tipo não só de relacionamento, mas um novo tipo de mentalidade e sentimento. Tudo aquilo que ele sentia e ele pensava a partir da igreja, a partir da revelação da igreja, da instituição da igreja, ele pega o seu coração e a sua mente e entrega aos homens. A partir de agora, sendo corpo de Cristo, nós temos a sua mente, nós temos o seu coração e andando como um só homem. Jesus não vem para buscar muitas pessoas, muitas instituições, muitas denominações. Jesus vem para buscar uma igreja totalmente unida, totalmente ligada, totalmente junta em amor, companheirismo e entendimento. Então nós precisamos entender que a igreja que Jesus instaura não somente aponta para uma união, muitas pessoas no mesmo lugar, mas principalmente para uma unidade. Muitas pessoas sentindo a mesma coisa, porque pensam a mesma coisa através da cabeça pensante que é Cristo. E nós somos o seu corpo, hoje manifestando o seu poder e revelando a sua glória pelos 4 cantos do globo terrestre. Após nós entendermos o poder do da unidade, nós conseguimos chegar à conclusão e o entendimento central de que a igreja é o corpo de Cristo. O corpo fala de um único meio pelo qual Cristo se move e trabalha na terra. Corpo fala de um comportamento, fala de uma missão, fala de um trabalho, fala de um id. E cabeça fala de mentalidade. É a cabeça pensante, é aquilo que governa o trabalho que o corpo faz, ou aquilo que direciona o trabalho que o corpo faz. Assim como um corpo humano pode funcionar sem um braço ou uma perna, você pode perder seu braço ou sua perna e continuar vivo. Você pode ter alguma parte do seu corpo danificada e continuar vivo, mas se tirarem a sua cabeça, você morre. Assim também acontece com a igreja. Embora a igreja possa ter alguma parte do seu corpo danificada, alguns membros que precisam ser ajustados, alguma parte do seu corpo que está doente, mas ela precisa estar fixa, precisa estar arraigada na cabeça, que é Cristo. E cabeça fala de mentalidade, fala de pensar, de entender, de mostrar, de enxergar. Ou seja, nós precisamos nos mover através dos olhos de Cristo, nós precisamos pregar e ensinar através da mente de Cristo. É por isso que Paulo, diversas vezes, ele ora pedindo
revelação, sabedoria e entendimento. É como se ele estivesse pedindo para que Deus, através da sabedoria, nos revelasse o que é que a cabeça pensante, Jesus, está pensando, está fazendo, como é que ele quer se mover. Que o Deus, o nosso Pai, abra os olhos do seu entendimento. Ou seja, o corpo para funcionar de maneira legal, de maneira funcional, de maneira viva e objetiva, naquela que é a sua missão, naquele que é o seu chamamento, ele precisa não estar somente junto ao corpo como um robô, mas respirando e vivendo através da cabeça, através de Jesus Cristo. Quando Paulo nos ensina que, embora nós sejamos muitos membros, embora façamos coisas diferentes, mas existe só uma cabeça ligada ao corpo, existe somente um que comanda, direciona todo o corpo. Ele está falando de uma maneira de pensar que vai interferir, influenciar na maneira de a gente viver. Aqui na nossa igreja, na nossa comunidade, nós costumamos falar que aquilo que você pensa interfere naquilo que você sente, e aquilo que você sente interfere na maneira com que você age. E a maneira com que você age mostra para o mundo o Deus que você crê. Então é muito importante que a gente tenha com as nossas mãos, não somente no sentido de trabalho ou missão, mas comportamento e sentimento totalmente ligados com a nossa mente. Porque um outro ensinamento de Jesus é: a boca fala aquilo que o coração está cheio. Ou seja, aqui a boca não simplesmente está falando sobre pregar ou cantar, mas simbolizando uma ação. É como se ele estivesse falando: as mãos só vão tocar aquilo que o coração está cheio, os olhos só vão atentar para aquilo que o coração está cheio. Ou seja, tudo aquilo que é gerado dentro do nosso coração, ou seja, tudo aquilo que está dentro do corpo, igreja, deve ser consequência e resultado daquilo que nós recebemos da mente. Jesus é a cabeça pensante, Jesus é a cabeça da obra-prima, Jesus é a primazia de todo o nosso pensamento, entendimento e missão. E a partir de Jesus nós vamos caminhar e nos mover não somente como igreja, mas como pessoas no âmbito cultural, social, espiritual. Tudo aquilo que fazemos como igreja deve influenciar e atingir dois aspectos muito importantes: o natural e o espiritual. Nós não separamos isso, nós acreditamos que a nossa vida e a nossa missão é uma só, mas só para o entendimento ficar bem claro e explicado para você. Nós acreditamos que a igreja, a manifestação do corpo de Cristo, ela deve ser influente e poderosa tanto no campo espiritual como no campo natural. Aquilo que nós fazemos hoje, aquilo que nós fazemos na terra, tem um poder para atingir e para manifestar algo eterno. A igreja, ela é uma realidade, é uma manifestação cronológica daquilo que é eterno. Ou seja, quando Deus ele pega Jesus que foi sempre um com ele, sempre esteve com o Pai, Filho e Espírito Santo, e ele pega a cabeça de Jesus, ou seja, tudo aquilo que Jesus pensa, tudo aquilo que Jesus fala, tudo aquilo que Jesus enxerga, a ótica com que Jesus vê o mundo, e ele coloca num corpo até então sem destino ou direção, mas a partir de agora totalmente fundamentado, totalmente baseado naquilo que Jesus está vendo, naquilo que Jesus está ouvindo e naquilo que Jesus está falando. E esse corpo começa a andar, esse corpo começa a se manifestar. A atuação da igreja é muito mais poderosa, porque não somente é por aquilo que estamos fazendo, mas por aquilo que estamos entendendo a partir da mente de Jesus. Por isso é muito importante a Igreja do Senhor, e igreja com I maiúsculo, não somente a nossa comunidade de fé ou comunidade local, mas a Igreja do Senhor espalhada por toda a terra, está cada vez mais fixa, arraigada e baseada na mente, na cabeça de Cristo. E embora tenhamos muitos corpos funcionais espalhados por todo o mundo, trabalhando em prol do reino de Deus, trabalhando em função daquilo que Deus já determinou para nós, o importante não é que todos estejam em união, trabalhando com o mesmo objetivo, mas sim em unidade, reproduzindo a mesma missão, porque é resultado e consequência do mesmo entendimento.